Paz, luz e muito axé, que meu Pai Oxalá nos abençoe infinitamente com muito axé. Que o Orixá nos cubra de bênçãos infinitas na nossa caminhada e nessa nossa jornada aqui na Terra. Eu me chamo Mãe Cris de Oxalá, sou fundadora do terreiro de Umbanda Legião do Axé, que fica localizado na cidade da Pedra, Pernambuco, e vim falar um pouco, resumidamente para vocês, sobre a nossa Umbanda Sagrada. A nossa Umbanda Sagrada foi criada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Bem lá atrás, no início de tudo, ele foi quem deu origem à Umbanda e ele foi quem fundou a Umbanda. Mas o que realmente é a Umbanda? A Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. A Umbanda é uma religião afro-brasileira dividida e organizada pelas 7 linhas de Umbanda. Essas 7 linhas de Umbanda, elas são regidas pelos orixá. Na Umbanda não existe a prática da maldade. A gente não pratica a maldade na Umbanda. Eu costumo muito dizer que a Umbanda é um hospital espiritual, onde você entra ferido e você sai curado. Onde você entra quebrado e você sai restaurado. É um campo de evolução espiritual, para aqueles que buscam evoluir e para aqueles que buscam a luz. Vestimos o branco, que representa a força da paz, que representa a força de Pai Oxalá, que representa a harmonia. Cada terreiro de Umbanda tem a sua doutrina, porque cada pai de santo tem seu ensinamento. Mas os fundamentos da Umbanda são os mesmos, que sempre serão a prática da caridade, a prática do amor, a prática da humildade, da harmonia e da igualdade, tanto com nossos irmãos desencarnados e encarnados. Então sempre vai haver a harmonia do amor de Pai Oxalá envolvendo tudo isso. A Umbanda tem fundamentos e é preciso preparar. Na prática do bem, a gente recebe o bem também. Meu axé e meu saravá. Algumas coisas que você pode ou não saber sobre essa religião. Você alguma vez ouviu falar ou conhece Allan Kardec? Bom, esse foi um educador, filósofo e escritor francês, considerado o fundador do espiritismo e também pioneiro na exploração da consciência e da espiritualidade. Suas ideias continuam a inspirar estudiosos e seguidores do espiritismo. Tendo o total de 23 obras publicadas, desenvolveu a doutrina espiritista, estabeleceu os princípios básicos e fundou a Sociedade para a Ciência de Estudos Espiritistas. Seu trabalho influenciou a criação de movimentos espiritistas em todo o mundo. Ele se tornou uma religião importante, no caso o espiritismo, no Brasil e em outros países. Allan Kardec foi escolhido por Rivail após uma sessão de mediunidade, onde um espírito teria revelado esse nome como seu espiritual. Os detalhes disso foram bem interessantes quando li. O espiritismo foi fundado no século XIX, que foi no período de 1801 até o ano de 1900. Seu objetivo é estudar a natureza dos espíritos e suas relações com o mundo material. Ele é uma doutrina que tem como base a reencarnação, a ideia de que todos os seres humanos são espíritas reencarnados na Terra para evoluir. Você sabia que o Brasil é hoje o país que tem a maior comunidade espírita do mundo? Tudo teve início na Bahia pela primeira obra impressa do jornalista brasileiro Teles de Menezes, que também fundou em Salvador o primeiro centro espírita do Brasil, o Grupo Familiar do Espiritismo. Há várias estatísticas em relação ao espiritismo, mas o que mais me destacou foi o fato de ter mais de 150 milhões de livros espíritas já vendidos aqui no Brasil. O espiritismo não tem rituais, símbolos
ou fórmulas especiais. No entanto, o Evangelho no lar é o culto que se realiza em família e consiste no estudo do Evangelho de Jesus. Já puxando a parte dos adeptos, no Espiritismo são conhecidos como espíritas. Alguns podem estar se perguntando o que é adeptos. Isto é, pessoas que seguem a religião, seita ou ciência. Datas comemorativas. Há várias datas e não são poucas. Mas a principal entre elas celebra-se no dia 18 de abril. Esta data foi escolhida em homenagem ao lançamento do Livro dos Espíritos, como no início foi falado. Nele considerou o marco inicial da doutrina espiritista. Com tudo isso falado, espero que tenham entendido um pouco da religião ou até conhecido sem perceber uma pessoa adepta a essa. Eu finalizo aqui com uma frase de Alan, a mais conhecida da doutrina espírita, que inclusive está gravada em sua lápide. O islamismo surgiu no século VII, na Península Arábica, por meio das pregações do profeta Maomé. Maomé era um comerciante que alegava ter recebido revelações de Deus, as quais foram compiladas no Alcorão Sagrado. Atualmente existe cerca de 1,9 bilhões de muçulmanos no mundo. A maioria dos muçulmanos vive na região Ásia-Pacífico. A Índia deverá ser o país com a maior comunidade islâmica em 2050. Os adeptos do islamismo são chamados de muçulmanos ou muçulmanas, termo que vem do árabe muslim, que significa submisso. Os cultos do islamismo são baseados em 5 pilares, que são Shahada, Zakat, Hajj, Só e Salat. O nascimento do mundo islâmico. O islamismo surgiu na Península Arábica, região de clima quente com grandes áreas desérticas. Habitada por diversos povos, a Arábia não formava uma unidade política. A unificação desses diferentes grupos ocorreu apenas por meio da fé islâmica no século VII depois de Cristo. A Península Arábica era habitada por diversos povos distribuídos pelos desertos, os chamados beduínos. Os primeiros eram seminômades e se dedicavam à criação de animais como ovelhas e carneiros. No século VII, os árabes não formavam um estado unificado, mas tinham elementos culturais. Eram politeístas e adoravam centenas de divindades. De modo geral, entendia-se que deuses locais relacionados com objetos no céu se comunicavam com o mundo por meio de árvores, pedras e outros elementos naturais. Acreditavam em espíritos, corriam ao mundo e também eram religiosos para se comunicar com o sobrenatural. Em Meca nasceu o profeta e fundador do islamismo, Mohammed, conhecido como Maomé, por volta do ano 570. Ele pertencia à tribo árabe dos Coraíxitas, os quais afirmavam descender do patriarca Abraão, através de seu filho Ismael. Conheça um pouquinho sobre a história de Maomé. Maomé foi criado inicialmente pela avó paterna e depois pelos tios paternos. Aos 13 anos viajou pela primeira vez e conheceu judeus e cristãos. Mais tarde casou-se com uma viúva rica, 15 anos mais velha, chamada de Khadija. Segundo os relatos biográficos sobre Maomé, aos 40 anos ele teve uma crise espiritual e decidiu passar um período de solidão no deserto. Maomé teria recebido uma revelação divina por meio do anjo Gabriel, que o instruiu a adorar apenas a Alá. Era uma mensagem, portanto, monoteísta, que se opunha ao politeísmo que prevalecia na Arábia. Maomé iniciou a pregação das mensagens sobre Alá e converteu um número crescente de pessoas, que passaram a ser chamadas de muçulmanas, ou seja, aqueles que se submetem à vontade de Alá, o que deveria ser externado pelo fiel por meio da declaração de que não existe outra divindade além do Deus único e Maomé é o seu profeta. A Hégira. A
pregação de Maomé foi mal recebida pelos comerciantes de Meca, pois prejudicava os interesses econômicos que se apoiavam no culto politeísta em torno da Caaba. Por isso, Maomé foi ameaçado e precisou sair de Meca em 622. O evento ficou conhecido como Hejra, palavra que em árabe significa êxodo. Maomé se refugiou em Yatrib, logo depois denominada Medina, cidade do profeta. Essa data é de fundamental importância para a fé islâmica, pois marca o início do seu calendário. A parte considerada mais sagrada pelos muçulmanos é o local onde está a pedra negra, na Caaba, que deve ser tocada e beijada na peregrinação. Há também um véu de seda preto que cobre inteiramente a construção. Conheça agora os 5 pilares do Islã. Não há outra divindade além de Alá e Maomé, o seu profeta. A oração é um elo entre o adorador e Alá e deve ser praticada 5 vezes ao dia. Praticar a caridade, cumprir o jejum durante o Ramadã, ir em peregrinação a Meca ao menos uma vez na vida. Esses são os 5 pilares do Islã. O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, que acreditam ser ele a palavra inalterada de Alá, revelada ao profeta Maomé ao longo de um período de 23 anos. A palavra Alcorão deriva de um verbo árabe, que significa ler ou recitar. Dessa maneira, o Alcorão é um livro que precisa ser recitado. O Alcorão proíbe que os fiéis comam carne de porco, consumam bebidas alcoólicas e pratiquem jogo de azar. O roubo é punido de forma severa. As circunstâncias podem garantir, segundo o livro, o direito de um homem ter mais de uma mulher, porém, com a condição de que o marido tenha sempre uma atitude de justiça para com as esposas. Bom dia, meu nome é Ramon e eu vou falar um pouco sobre o catolicismo. E para falar sobre o catolicismo, eu busquei uma das mais antigas igrejas de São Cristóvão. O catolicismo, também conhecido como catolicismo romano, é uma maior denominação cristã do mundo, com mais de 1,3 bilhões de seguidores globais. Aqui estão algumas das principais características do catolicismo: autoridade, tradição, sacramentos, Eucaristia, Marias e santos, infidelidade e papel, hierarquia e ritos litúrgicos. Surgiu no século I na região Judeia. As principais estatísticas do catolicismo é o número de fiéis, distribuição geográfica com os países americanos da América Latina, Europa, África e Ásia. As principais datas e cultos litúrgicos com adventos 4 semanas antes do Natal. 25 de dezembro, o Natal é comemorado. Quaresma, Domingo de Ramos, Pentecostal 50 dias após a Páscoa, entre outros. Aqui é um dos altares da igreja, onde a bênção revelada do Senhor Jesus Cristo morreu para salvar, pagar nossos pecados. Aqui é onde um dos fiéis leiam a palavra. Não posso subir não, tá? Aqui é onde se fala. E a Maria do Pai, e as que ficam do lado são as pastorinhos, que durante a missa ou qualquer outra celebração ajudam o padre com o vinho, a água, o pão. E é isso, obrigada. Santíssimo Redentor, também conhecida hoje como Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Lá era a matriz do Santíssimo Redentor. Aproximadamente há 25 anos atrás, Padre Adejailson, quando chegou aqui na nossa comunidade, na nossa paróquia, e o bispo viu a necessidade de mudar o nome para a paróquia de São Cristóvão. Essa igreja aqui
que eu estou falando era uma igreja pequena, que foi necessário ser demolida e reconstruída, com o apoio de toda a comunidade, com a população, fazendo bingo, rifas, e foi criada a paróquia de São Cristóvão. O santuário do Perpétuo Socorro se tornou santuário depois que a matriz de São Cristóvão foi transferida oficialmente aqui para o São Cristóvão. Dentro da nossa comunidade aqui, nós temos algumas capelas. Temos, tirando o santuário, temos o Tamboril, que também é conhecida por Igreja de São Pedro e São Paulo. Nós temos a Coab 2, na qual nós temos Nossa Senhora Aparecida como padroeira. Nós temos também a Rua do Lixo, também com o pessoal da Fundação Terra e todos aqueles que habitam aquela região. Nós temos também o Jardim da Serra, cuja igreja lá, o patrono é São José Operário. Nós temos o São Francisco, também conhecido por Vila do Presídio, cujo o padroeiro é São Francisco. E também temos uma comunidade rural, chamada Deserto, na qual a padroeira lá também é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A nossa igreja una, santa e católica, ela é muito grande. O São Cristóvão corresponde a mais ou menos a metade da cidade, 50%. E temos apenas um bairro dessa região. Mas estamos dispostos sempre a ajudar e a fazer o melhor para o bem de todo o povo, levando assistência espiritual a todos os que necessitam. Por isso nós amamos a Deus e a Maria Santíssima, nossa Mãe, que nos ajuda a vencer todas as barreiras e todos os obstáculos que aparecem. Louvado e amado seja sempre o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos e continuaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.